O atual cais do Porto das Laranjeiras você já conhece, importantíssimo na questão comercial para Montenegro e Vale do Caí. Hoje também um ponto turístico, um ponto que o pessoal vem para pescar, um belo lugar para passar a tarde. Mas você talvez não saiba, e a gente vai trazer aqui no Jornal IBA a história desse local, antes dessa estruturação de atalude, de alvenaria. Aqui nessas barrancas do Rio Caí começou um pedaço da história do Rio Grande do Sul e não porque também do Brasil, a chegada dos italianos, que nesse 20 de maio se comemora os 150 anos desses imigrantes. O professor Eduardo Kauer, que vai nos contar essa história aqui. Vamos começar contando um pouquinho do que era o Cais do Porto das Laranjeiras e esse espaço aqui que hoje tem a Câmara de Vereadores. Então nós estamos aqui no Porto das Laranjeiras, como se encontra hoje, mas no passado ele era mais um barranco, né, com terra, e aonde chegavam os barcos, as mercadorias eram descarregadas, eram transportadas então, e aqui onde está essa Câmara de Vereadores, os outros prédios, o Colégio Aurélio Porto, era na verdade uma praça de atividade comercial, onde as carretas paravam, descarregavam mercadorias, carregavam também mercadorias, vinham mercadorias do interior para serem descarregadas, né, produtos agrícolas, e produtos industrializados ou de fabricação de fora, eram descarregados e transportados para o interior. Então para cá se trazia lenha, madeira, se trazia laranja, ovos, farinha de mandioca, e aqui então eram carregados tecidos, eram carregados outros produtos que vinham para ser vendidos no interior. E então há 150 anos também serviu de espaço de chegada das famílias, os imigrantes italianos, mas não foi o primeiro ponto que eles pararam aqui ao chegar no Brasil? Eles vinham da Itália, né, da Europa, e vinham primeiro para os portos que faziam o translado desses imigrantes, né, como principalmente Santos, Rio de Janeiro, Rio Grande, Porto Alegre, onde geralmente havia um embarque e desembarque, ou onde havia alguma reposição de alimentos para eles virem para cá. Mas aqui era o primeiro lugar onde eles desciam e interiorizavam no Brasil. Muitas vezes eles vinham e não tinham registrado os filhos que tinham nascido na viagem. Então aqui em Montenegro eles tinham a possibilidade de registrá-los, ou de batizá-los, ou de oficializar alguma coisa que tivesse acontecido durante a viagem. Pode-se dizer que nas barrancas do Rio Caí, em Montenegro, eles passaram começaram a se tornar ítalo-brasileiros? Exatamente, exatamente. Aqui era o momento que eles adentravam e iam para os seus lotes, né, que eram então distribuídos ali em Bento Gonçalves, Garibaldi, Farroupilha e outros lugares ali da Serra Gaúcha. E essa chegada aqui, eles embarcavam e iam diretamente? Como eles eram levados? Quem levava? Na verdade havia bastante improviso, como nas outras imigrações, né, como na imigração açoriana e como na imigração alemã, essa imigração também foi muito improvisada. Então os primeiros que chegaram em 1875 ficaram aqui alojados na praça, ao relento, né? Tiveram que passar esse momento aqui se abrigando, tentando acampar, ou em algum dos comércios que tinha por aqui. Posteriormente, a informação que a gente tem é que havia um outro alojamento que foi construído um pouco mais distante daqui, e depois ainda foi construída uma casa que ainda existe ali no bairro Centenário, próximo ao Parque Centenário. Essa casa ainda existe, e ali seriam sido alojados então numa estrutura mais organizada, melhor estruturados, né, para recebê-los. Cumprindo a quarentena ali. Exatamente, porque tinha um momento que eles chegavam, eles esperavam o transporte, nem sempre as carretas para transportar estavam aqui prontas para recebê-los, né? Eles precisavam cumprir uma quarentena, porque muitas vezes vinham doentes, às vezes se tinha medo que eles trouxessem alguma doença e contaminassem a população aqui, então era necessário fazer essa quarentena depois de tantos dias de transporte lá da Itália até aqui. E eles vinham da Itália fugindo da pobreza, de tensões políticas e de guerra também? Como a maioria dos imigrantes que vieram anterior, né, vinham com uma situação difícil, dificuldades econômicas, guerras, conflitos lá,
falta de perspectiva, porque aqui havia uma possibilidade de adquirir terra, que lá na Europa, em geral, eles não tinham essa possibilidade. Posteriormente, né, porque a imigração ela começa em 1875, mas ela vai por décadas ainda acontecer. Depois continuam chegando imigrantes, e esses imigrantes então vão ter a possibilidade de uma nova vida aqui no Brasil. Se fala que tanto a chegada dos alemães quanto dos italianos foi a primeira reforma agrária no Brasil. É certo essa colocação? Eles pagavam alguma coisa pelo lote? Como é que aconteceu essa distribuição de terras pelo Rio Grande do Sul? Na imigração alemã, nos primeiros 6 anos, houve a doação de terra para os imigrantes, de 1824 a 1830. Depois houveram algumas doações, algumas colônias que foram abertas e que houve a doação. Mas aqui no Vale do Caí, o que nós tínhamos? Nós tínhamos grandes fazendas. Então, essas fazendas tinham proprietários que já tinham recebido terra da coroa portuguesa. E então o Império Brasileiro, né, vai estimular a vinda, mas esses imigrantes alemães eles vão comprar. E os italianos também, eles vão ter que comprar as terras em lotes muito menores, né? Os alemães ganharam terras melhores, com às vezes 50, 60, 75 hectares, e os italianos ganharam terras mais pedregosas na serra e de apenas 25 hectares. Mas em geral eles tinham 10 anos para pagar. É um prazo relativamente bom, mas dependia das condições climáticas, de não ter doença na família, de conseguir chegar e imediatamente aproveitar a mata, todos os seus recursos, para conseguir pagar essa terra. E existiam as empresas de colonização, eles lucravam alguma coisa também? Sim, a imigração toda, como um todo, era um grande negócio, porque tu atraía o imigrante para cá, tu conseguia a venda do transporte, né, por empresas de imigrantes ou o próprio imigrante. Tinham as empresas que faziam o transporte, tinham pessoas que eram contratadas para vir aqui de carreta para transportar os imigrantes, tinham agrimensores. Depois, quando o imigrante começava a produzir no seu lote, ele precisava vir a Montenegro para vender a sua produção, né, que geralmente era pago mais barato para ele, né, e ele tinha que comprar os produtos industrializados mais caros. Então, todo o ciclo da imigração, ele é um grande negócio, onde muitas pontas acabam lucrando. Tá. E para finalizar, a gente vai mostrar um pouquinho aqui, a Rua Doutor Flores também foi muito importante, né? Inclusive, vou deixar o senhor falar a questão da igreja. A igreja, né, ao final da rua aqui, Doutor Flores, antiga Rua da Praia, nós tínhamos a igreja matriz, não a catedral. Aonde está a catedral agora era uma praça, né? E a igreja matriz, a igreja das duas torres antiga, é assim, a primeira igreja que eles viram. Imagina assim, eles desembarcando aqui e olhando para essa rua e enxergando a igreja a recebê-los. E os padres, inclusive padres de origem alemã, né, jesuítas, diziam que era muito impressionante a fé dos italianos, o comparecimento deles à missa, uma religiosidade que eles também tinham, boa parte deles eram muito religiosos, eram católicos. Então era o momento deles levarem as crianças que tinham nascido durante a viagem para o batismo, irem à missa e assim por diante, adentrando o país novo que os recebia. E daqui para cima, né, 470, que também vai até Carlos Barbosa, né, no 20 de maio eles chegam na cidade de Farroupilha, que agora comemora, inclusive, seus 150 anos, né? Isso, a Buarque de Macedo, que começa em Montenegro, ela foi aberta, ela foi construída, né? Também outra obra que recebeu por causa da imigração, né? Para atender os imigrantes, ela foi aberta, ela foi se tornou carroçável, como dizia na época, para receber os imigrantes italianos. E cruzando praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Permitindo assim que fossem indo até os seus lotes e depois, posteriormente, criando as vilas,
criando os lugares, né, as localidades aonde eles puderam se instalar. Com outro traçado ali, as proximidades do hoje Parque Centenário, né? Aqui perto do Parque Centenário ela dava um desvio ali numa outra rua, né? E depois ela ia aonde hoje é a estrada Selma Valauer. O traçado ele mudou, a gente não sabe assim de cor todo o traçado antigo, no que ele combina com o traçado atual. Mas ele foi alterado em muitos momentos, assim como outras ruas aqui de Montenegro também. O traçado foi alterado em outros momentos, né?